Two of the greatest names in Formula One, Lewis Hamilton and Ferrari, are set to join forces next year. In a move both surprising and long-awaited, the seven-time World Drivers' Champion will be given the most coveted drive in motorsport when he finally... Na Fórmula 1, uma única mudança de equipe pode virar o destino de cabeça para baixo. Heróis do pódio já viram suas carreiras desmoronarem após uma decisão ousada, deixando os fãs chocados e os rivais balançando a cabeça. Neste vídeo, exploramos as trajetórias dramáticas de Ricciardo, Vettel, Alonso, Villeneuve, Hill e outros. Fique até o final enquanto destrinchamos quedas chocantes, histórias pouco contadas e momentos que vão te surpreender com a rapidez com que a glória pode desaparecer. A trajetória de Fernando Alonso encarna esse tema com uma precisão quase teatral. Depois de extrair cada gota de desempenho da Ferrari e ficar dolorosamente perto de títulos, ele se cansou das oportunidades perdidas e buscou um projeto que prometia destino. A McLaren Honda lhe vendeu uma visão mergulhada em nostalgia, reviver a glória da era Senna. Alonso, sempre competitivo, abraçou a aposta. No papel, parecia um casamento de lendas. Na realidade, tornou-se um dos desvios mais dolorosos de sua carreira. A lua de mel terminou antes mesmo de começar. O conceito Size Zero da Honda deveria ser revolucionário, mas produziu um motor cronicamente fraco e ridiculamente frágil. As estatísticas foram brutais. A McLaren caiu para nono no campeonato de construtores em 2015, superando apenas a modesta Manor. Alonso, acostumado a disputar títulos, de repente caía no Q1 e acumulava abandonos como lembranças. Suas reclamações no rádio se tornaram icônicas, nenhuma mais do que o grito de GP2 Engine, em Suzuka, casa da Honda, uma humilhação global. E tudo só piorou em 2016 e 2017. A confiabilidade melhorou ligeiramente, mas o déficit permanecia gritante. O humor ácido de Alonso contava a história melhor do que qualquer comunicado. O motor parece bom, muito mais lento do que antes, ironizou, disfarçando a frustração com sarcasmo que ressoou no mundo inteiro. Seu talento ainda estava lá. A classificação em Barcelona 2017 provou isso, mas a máquina o mantinha preso a batalhas irrelevantes. Em 2018, a McLaren rompeu com a Honda, mas a paciência de Alonso já tinha se esgotado. 4 anos sem pódios o deixaram desiludido, e aos 37 anos, ele se afastou da F1 por um tempo. Seus melhores anos foram desperdiçados por falhas mecânicas. A ironia era cruel, um campeão em seu auge, relegado ao meio do pelotão com seu brilho ofuscado por quebras intermináveis. O caminho de Daniel Ricciardo começou sob sol brilhante, e aos poucos mergulhou na sombra. Conhecido como o Honey Badger por seus ataques destemidos e sorriso constante, foi o showman da Red Bull, um piloto capaz de mergulhar em ângulos impossíveis e ainda assim fazer a curva funcionar. Em seus melhores anos, Ricciardo transformou ultrapassagens tardias em arte, e os fãs o adoravam por isso. Suas comemorações com shoes transformavam pódios em festas. Mas em 2018, o foco da Red Bull estava mudando. A ascensão de Max Verstappen era imparável, e Ricciardo se viu diante de uma escolha: permanecer em um time onde os holofotes estavam em outro, ou arriscar em ser líder em outro projeto. Ele escolheu a Renault, perseguindo o sonho de comandar uma equipe de fábrica. A aposta prometia controle e crescimento a longo prazo, mas a realidade trouxe um reinício duro. Em vez de pódios, Ricciardo passou a disputar quintos lugares. Seus melhores momentos, como os 2 pódios de 2020, pareceram pequenas vitórias em uma carreira acostumada a mais. A McLaren veio em seguida, oferecendo um carro que parecia capaz de mais. E em Monza, 2021, Ricciardo rugiu novamente, conquistando uma vitória famosa que lembrou a todos o velho Honey Badger. Is that a podium, boys? Is that a podium? That's a podium. Yeah, nice shot, mate. Podium, Daniel. Thank you. Mas o brilho se apagou rapidamente. Ao longo de 2 temporadas, Lando Norris teve a vantagem de forma consistente, deixando Ricciardo em busca de respostas em um carro que nunca pareceu seu. A luta drenou sua confiança e apagou os instintos que antes o definiam. Quando a McLaren encerrou a parceria antes do tempo, a carreira de Ricciardo entrou em limbo.
Um papel de reserva na Red Bull e um breve retorno à AlphaTauri trouxeram lampejos de esperança, mas também destacaram a escala de sua queda. Para um piloto antes temido por ultrapassagens ousadas, fica a dúvida: será que o Honey Badger voltará a mostrar os dentes? A mesma questão de confiança pesa quando olhamos para o segundo assento da Red Bull, onde Pierre Gasly e Alex Albon passaram de promessas a vítimas da pressão. Wow, what a great view. Yes, I did. Ambos chegaram com destaque após boas passagens na Toro Rosso, mas o salto para a equipe principal os colocou lado a lado com Verstappen, e a panela de pressão começou a ferver. A passagem de Gasly em 2019 foi brutal. Um par de acidentes na pré-temporada prejudicou seu embalo. E no meio do ano, o déficit de ritmo em relação a Max era claro. Verstappen acumulava vitórias e pódios. O melhor resultado de Gasly foi um 4º lugar. O golpe final veio após a Hungria. Helmut Marko o chamou às 8h42 para informá-lo que estava sendo rebaixado. Mas Gasly se recusou a ceder. Semanas depois, cruzou a linha à frente da Mercedes de Hamilton no Brasil para um pódio impressionante e em 2020 venceu em Monza. A história de Albon seguiu de perto. Recrutado em meados de 2019 para substituir Gasly, impressionou no início, até flertar com um pódio no Brasil antes de Hamilton tocá-lo. Mas 2020 expôs a diferença. Verstappen brigava na frente enquanto Albon ficava em 5º ou 6º. 2 pódios não foram suficientes, e no fim do ano, a Red Bull escolheu Sérgio Pérez. Gasly e Albon saíram marcados, mas não destruídos. Um reconstruiu sua carreira na AlphaTauri e Alpine, o outro floresceu na Williams. A lição: talento precisa do ambiente certo para brilhar. Para Sebastian Vettel, o palco já pareceu intocável. Na Red Bull, ele foi a força imbatível de uma geração. 4 títulos consecutivos, uma sequência de 9 vitórias em 2013 e o tetracampeão mais jovem da história. Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man! Suas comemorações com o dedo em riste viraram ícones, seu nome citado ao lado de Schumacher e Senna. Mas em 2014, a era híbrida levou o poder para a Mercedes, e Vettel, de repente, parecia humano. A chegada de Daniel Ricciardo naquele ano, superando-o no mesmo carro, foi a primeira rachadura na armadura. A Ferrari ofereceu o reinício de conto de fadas. A vitória emocionante na Malásia em 2015 fez os tifosi sonharem com um domínio ao estilo Schumacher. Vettel somou 14 vitórias de vermelho, lutou roda a roda com Hamilton em 2017 e 2018 e liderou campeonatos até o verão. Mas vieram os erros, o famoso acidente em Hockenheim, as rodadas constantes e a cruel hashtag Esbinala. A confiança vacilou, a Ferrari falhou e a chance de eternizar seu nome na lenda vermelha se esvaiu. O golpe da chegada de Charles Leclerc em 2019 foi sísmico. Poles, vitórias e ousadia fizeram o jovem eclipsar Vettel, deixando-o visivelmente desconfortável. Em 2020, a mensagem da Ferrari foi clara. O futuro era Leclerc, o passado era Seb. Sua temporada de despedida trouxe apenas 33 pontos, um pódio e a dura realidade de ser um piloto descartado. A Aston Martin prolongou sua carreira, mas os pódios se tornaram raridades. Vettel virou um veterano respeitado, ainda admirado, mas brigando no meio do pelotão. Para alguém que já dominou com precisão metronômica, a queda de herói de capa a lutador secundário continua sendo uma das transformações mais duras da F1. A trajetória de Jacques Villeneuve teve um sabor diferente. A emoção de começar do zero, apenas para cair em um dos maiores fracassos do esporte. Campeão em 1997, ele tinha o mundo a seus pés. Mas em vez de continuar com a tradição da Williams, Villeneuve apostou sua carreira nas promessas da British American Racing, equipe criada por seu empresário Craig Pollock, com muito dinheiro e ainda mais discurso. O movimento foi chocante. Raramente um campeão abandona um carro comprovado por um projeto novo, mas Villeneuve queria tanto legado quanto vitórias. A Bar foi promovida como revolucionária, com promessas de vencer corridas já no primeiro ano. Em vez disso, entregou caos.
A temporada de 1999 trouxe 0 pontos, 11 abandonos para Jacques e até acidentes espetaculares em Eau Rouge, que destruíram vários chassis em um único fim de semana. Para um homem que 2 anos antes tinha derrotado Schumacher, agora se via colecionando abandonos. Nos anos 2000 e 2001, a equipe avançou devagar, conseguindo alguns pódios, mas o sonho de títulos nunca se concretizou. A política interna aumentou, o dinheiro sumiu e a estrela de Villeneuve se apagou, enquanto rivais como Häkkinen e Schumacher acumulavam troféus. Em 2003, a Bar seguiu em frente, deixando o campeão canadense sem um carro competitivo e sem rumo. O que foi anunciado como destino virou um aviso. Até campeões podem desaparecer na garagem errada. Damon Hill aprendeu essa lição da forma mais brutal. Recém-coroado campeão em 1996 com a Williams, foi descartado em favor de Heinz-Harald Frentzen, decisão que o deixou desesperado por um assento. A única opção foi a Arrows, uma equipe sem vitórias em toda a sua história. Hill passou de celebrar pódios a largar em 20º, uma queda tão dura que os tabloides britânicos o apelidaram de do campeão ao fracasso, em poucos meses. A maioria dos fins de semana de 1997 foi dolorosa. O motor Yamaha era fraco, a confiabilidade ruim e Hill vagava no meio do pelotão. Mas a Hungria mudou a narrativa. Com os pneus Bridgestone em estreia, Hill largou em terceiro e assumiu a liderança, até ultrapassando o Ferrari de Schumacher. Por mais de 1 hora, manteve meio minuto de vantagem, prestes a dar a Arrows sua primeira vitória. Então, uma arruela de 50 centavos no acelerador quebrou. Hill rastejou até o 2º lugar, socando o volante em descrença. Reconstruiu na Jordan com uma famosa vitória na chuva, em Spa 1998. Mas em 1999, o fogo já tinha apagado. Frentzen carregava as esperanças da equipe enquanto Hill se aproximava da aposentadoria, admitindo abertamente que sua motivação havia desaparecido. Para Sérgio Pérez, a queda veio em uma única temporada. Após atuações brilhantes com a Sauber em 2012, incluindo pódios na Malásia, Canadá e Itália, foi visto como a próxima grande estrela. A McLaren não hesitou e o contratou como substituto de Lewis Hamilton em 2013. Com apenas 22 anos, Checo de repente tinha um assento em uma equipe que havia vencido corridas no ano anterior. A oportunidade parecia dourada, mas o carro o traiu. O MP428 foi um dos piores McLaren em décadas, incapaz de brigar por um único pódio em todo o ano. Pérez se viu lutando por pontos menores, com sua agressividade chamando a atenção quando entrou em choque com seu companheiro Jenson Button. No Bahrein, Button reclamou no rádio que Pérez estava tentando matá-lo, uma frase que refletiu a pressão sobre o jovem mexicano. No final da temporada, a McLaren surpreendeu ao descartá-lo em favor do novato Kevin Magnussen. Em apenas 12 meses, Pérez passou de promessa a descartado, aprendendo da maneira mais dura que na F, o timing pode ser tão cruel quanto decisivo. Ed Irvine conhecia bem essa lição. Após anos como fiel escudeiro de Michael Schumacher na Ferrari, finalmente teve sua chance em 1999, quando Schumacher quebrou a perna no meio da temporada. Durante alguns meses, Irvine foi o protagonista, disputando o título contra Mika Häkkinen. Venceu 4 corridas, levou as esperanças da Ferrari até a última prova e parecia um verdadeiro candidato. Mas tão rápido quanto a oportunidade surgiu, ela se foi. A Ferrari voltou a assinar com Schumacher como líder e Irvine, faminto por se provar, pulou para a Jaguar em 2000. O movimento foi anunciado como uma nova era para a icônica equipe verde, com Irvine como estrela e os bilhões da Ford por trás do projeto. A realidade foi sombria. O Jaguar era lento, frágil e constantemente afetado por mudanças internas. Irvine conseguiu 2 pódios em 3 temporadas, lampejos de talento que lembravam o lutador sob o capacete, mas na maioria das vezes ficou fora dos pontos, desabafando suas frustrações na imprensa com sua franqueza típica. Em 2002, as ambições da Jaguar já tinham murchado, assim como a paciência de Irvine. Sua carreira terminou nas sombras do meio do pelotão, o homem que quase levou a Ferrari à glória, reduzido a disputar migalhas. Para Lewis Hamilton, a história parecia já completa. 7 títulos mundiais, 103 vitórias e uma dinastia com a Mercedes que reescreveu a história da F1. No entanto, após anos de domínio, a maré mudou.
A era do efeito solo expôs as rachaduras da Mercedes, com Hamilton brigando apenas por pódios enquanto a Red Bull dominava. Para alguém que viveu no topo, a frustração era clara. Então veio a bomba, Hamilton na Ferrari. Foi um movimento que sacudiu a F1 até o núcleo, o piloto mais bem-sucedido da história, juntando-se à equipe mais icônica. Para alguns, destino, o maior de todos vestido de vermelho, perseguindo o legado de Schumacher. Para outros, déjà vu, mais uma lenda apostando seus últimos anos na eterna promessa da escuderia. Mas as falhas da Ferrari são profundas. Paixão e prestígio não escondem os erros. Estratégias desastrosas, um carro frágil e lampejos de velocidade que se perdem no caos. Para Hamilton, a realidade tem sido mais dura do que até seus críticos previam. Em vez de lutar contra Verstappen ou Leclerc por vitórias, ele agora se vê brigando apenas para marcar pontos. A aposta que deveria coroar seu legado o deixou preso no meio do pelotão, lutando até para pontuar. Para um piloto definido pela vitória, é um lembrete doloroso de que na Fórmula 1, até as lendas podem ser vítimas do carro errado na era errada. Mudar de equipe pode construir ou destruir um legado. Até campeões já viram seus destinos desmoronarem, quando a máquina, a cultura ou o momento não estavam a seu favor. Na F1, a grama nem sempre é mais verde. Às vezes é só cascalho. Qual fracasso mais te surpreendeu? A queda de Ricciardo, as dificuldades de Vettel ou o colapso de Villeneuve? Deixe sua opinião nos comentários.